celebramos a Eucaristia, cada um de nós respondeu: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Ao mesmo tempo, queremos agradecer a Deus pelo dia que terminou e nos unimos a você que veio a essa Santa Missa física e também virtualmente, que nos acompanha. Temos a Sarita, a Anaíde e tantas outras pessoas que estão curtindo a nossa live. E hoje, nessa Santa Missa, rezamos por um ano de falecimento e 9 meses de Edir Zeferino Rosita Soares, 14 anos de falecimento, Marlete Weiner, 4 anos e 2 meses, e pela alma de Antônia de Souza Fernandes. Queremos também acolher a intenção que você traz no seu coração, de modo especial, todas as famílias dizimistas da nossa comunidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este amor agora, meus irmãos e minhas irmãs, em forma de ternura, de bondade, de misericórdia e compaixão, nos envolva, para que, reconhecidas as nossas falhas, os nossos erros, nós possamos ser purificados, lavados e, sobretudo, perdoados de todos os nossos pecados. Aí sim estaremos em condições para ouvir a palavra de Deus, colocá-la no fundo do nosso coração, deixarmos-nos trabalhar por ela. Então daremos frutos de perdão, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, frutos, sobretudo, de ação de graças por tudo o que Deus tem trabalhado, tem feito na nossa vida. Nos alimentaremos do corpo e do sangue de Jesus dignamente, nesse processo de caminhada, nesse processo de unirmos-nos à paixão, morte e ressurreição, ou seja, a celebração eucarística, que é a imolação do próprio sacerdote Jesus Cristo, vítima e oferente. Sejamos nós também, queridos irmãos e irmãs, com Cristo e em Cristo, hóstias vivas para a salvação da humanidade. E sobretudo hoje, suplicando, cantemos. Convite gentil, não sei expressar, quem importa quem foi, eu vim pra curar, quem nega o perdão, em nome da lei, não quero o mundo irmão. Perdão, ó Senhor, misericórdia. Perdão, Senhor Deus da vida. Perdão, ó Senhor, misericórdia. Perdão, Senhor Deus da vida. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos convoca à escuta dos apelos do Senhor, que age para nos libertar de toda a servidão e nos pede fidelidade aos compromissos que formam parte do seu projeto. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias,
Josué reuniu em Sequém todas as tribos de Israel e convocou os anciões, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates, e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dai-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei uma propriedade, o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Abraão, e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros, até ao mar vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra os amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, e os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca, e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus e os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os judeus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente, pois que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não livrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia.
Ele guiou pelo deserto seu povo, porque eterno é seu amor, e feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Reis poderoso fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Gravação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Eterna é a sua misericórdia. O Salmo 135, entre parênteses 136, ele pode nos levar a fazer duas reflexões na celebração de hoje. A primeira reflexão nós tiramos da primeira leitura tirada do livro de Josué, capítulo 24, versículos 1 a 13. Nos lembra a mão poderosa de Deus que tirou o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Primeiro, o povo do Egito foi a terra de o povo de Israel foi parar lá no Egito sobre a própria mão divina. Foi tirado de lá sobre a própria mão divina, conduzido pelo deserto afora pela própria mão divina. Então o escritor sagrado Josué, em nome de Deus, vai lembrar ao povo de Israel o quanto Deus sempre esteve do seu lado, protegendo, livrando, defendendo, alimentando, sustentando, e suscita no meio do povo alguma virtude, a virtude da gratidão.
lembre-se que é Deus quem nos faz viver. Lembre-se que é Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos mantém de pé. Então louvemos e agradeçamos a Ele. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem seríamos nós se Deus não tivesse olhado para nós com misericórdia e compaixão? Se Ele não nos tivesse escolhido dentre todos os outros? Se Ele não nos tivesse preferido a nós aos outros? Mas isso não deve ser motivo de vanglória. Antes, pelo contrário, deve ser motivo de maior responsabilidade para com essa graça que nós recebemos. Afinal de contas, o que Deus quer é que nós nos comprometamos com Ele e correspondamos a esse amor que Ele tem para conosco, a essa misericórdia que Ele tem para conosco, a preocupação que Ele tem para conosco. E então, a partir desse texto, dessa preocupação, nós entramos na segunda reflexão, que também nós estamos a viver hoje. O povo de Israel, ele é convidado a dar ação de graças, mas não de mãos vazias. Com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, e também nunca deve se apresentar no altar de Deus de mãos vazias, levar sempre as oferendas, como sinal de gratidão a Deus. E hoje, nessa segunda reflexão, nós estamos a celebrar a missa da oferenda do dízimo. O que de facto é a missa do dízimo? Originariamente, a missa do dízimo significa a 10ª parte da nossa arrecadação mensal. Ou, se quisermos, até a nossa arrecadação semestral ou anual. Por que semestral ou anual? Porque os homens do campo, eles colhem uma vez por ano, não é assim? Aqueles que semeiam, eles colhem uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. Existem milho que é de 6 meses, e existe outro milho que é de 1 ano. Existe macaxeira, ou então aipim, ou mandioca, chamem o que vocês quiserem chamar, que é de 6 meses, e existe um tipo de mandioca ou de aipim que é de 1 ano. Então, qual era a lógica? Se você, a sua sementeira, a sua plantação é de 1 ano, quando você tiver feito a colheita, tira a 10ª parte e leva ao Senhor como gratidão, como sinal de atrair as bênçãos e as graças sobre nós. Senhor, de tudo o que o Senhor me deu, como colheita, como fruto do meu trabalho, do meu suor, foi o Senhor quem me assistiu, me fortaleceu, me encorajou. Eu consegui colher 5 sacos, ou 10 sacos, ou 6 sacos de milho, ou de aipim, ou de farinha, antigamente que era farinha, né? Então, desses 6 sacos de farinha, eu tiro a 10ª parte. 6 sacos de farinha, 10% dá quantos? Quantos sacos ficam? São 10 sacos. Então, pegavam esses 10 sacos, antigamente, levavam para o altar para oferecer. E aqueles, como o dízimo é questão de consciência, é questão de tomar consciência de que, de fato, Deus me deu tudo o que eu tenho e sou, algumas pessoas, ao invés de dar 10%, pelo menos dá 1%. E se der 1%, já está muito bom. E era assim. Agora, como nós não trabalhamos no campo, como nós não trabalhamos na pesca, como nós temos, ou somos aposentados, ou temos outras fontes de recursos, ou então recebemos mesada, como o meu querido Rafael, que recebe mesada, então, todos os meses. E então, eu, dessa mesada que o papai me dá, ou a mamãe me dá, eu tiro pelo menos uma parte e digo assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu um papai, me deu uma mamãe, que todos os meses me dá um X, e desse X eu tiro Y.
e eu ofereço, ensinando o meu agradecimento pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus familiares, da minha tia, né, que está ali, e assim sucessivamente. Então, eu estou me colocando diante de Deus em sinal de gratidão por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Assim, o dízimo me coloca numa situação vertical, eu e Deus. Mas eu e Deus, essa relação não basta. Porque aí, senão, nós ficaríamos no individualismo. E entraríamos naquilo lá, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Ou cada um por si, Deus por todos. Uma outra gíria, uma outra expressão que a gente não funciona. Cada um por si. Um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão, ele deve entender que o meu amor para com Deus, ele passa pelo irmão. Passa pela irmã. Sem o irmão, eu não consigo viver o amor de Deus. Sem as pessoas que estão do nosso lado, ali à volta, nós não conseguimos ver o amor de Deus. E nós vemos no Evangelho, Jesus destaca, faz esse realce. Por que o divórcio não pode existir quando o sacramento do matrimônio foi validamente celebrado, ratificado e consumado? Em pleno consentimento, quando o padre, através daquele rito do matrimônio, diz: chefe, você recebe Alexandre como marido? Sim, recebe. Ou então, quando ela professa, faz o seu consentimento: eu, Cheiro, recebo a ti, Alexandre, por meu marido, e te prometo amar, respeitar, na alegria, na saúde, na tristeza, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. O senhor Antônio, o senhor Laudo fez isso. A morte separou ele da dona Antônia. Até que a morte nos separe. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Por que houve então as separações? Por que Moisés mandou escrever uma carta de divórcio? E o homem podia despedir a sua mulher? Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, os divórcios, eles existem porque os homens são duros de coração. Porque os homens enganam os outros. Quer dizer, quando digo homens, não estou falando só de homem. Estou falando o gênero humano. Estou falando das mulheres, estou falando dos homens. Falo dos homens e falo das mulheres, por causa da dureza do nosso coração. É por isso que existe o divórcio. No começo não foi assim, não. E Jesus vai além. Quem se divorciar da sua mulher, a não ser por uniões ilegítimas, comete adultério. Que uniões ilegítimas são essas? Vejam que Jesus deu uma brecha para que nós entendamos que muitos casamentos hoje desfeitos não deviam ter existido. Algumas pessoas que estão separadas hoje, algumas inclusive sofrem terrivelmente porque não sabem que o casamento dele não existiu. Quando é que o casamento não existe? O casamento não existiu quando ele foi feito, celebrado, sim, inclusive até pode ter sido ratificado e consumado, sim, foi, mas ele foi ilícito. Ilícito por quê? Porque houve um erro, houve uma falha, houve um dolo. Aquele cara casou porque foi obrigado a casar. E a obrigação para o casamento pode ser suscitado pelo marido, pelo jovem, que obriga a mulher, a menina a casar. Casa, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Ela não queria casar, mas de tanto forçar, acabou aceitando. E depois, às vezes, é pelos pais do rapaz: tu tens que casar, tu tens que casar, tu tens que não sei o quê, tu tens que não sei o quê. Não é a intenção dele de casar ainda, mas tu tens que casar. Ou a menina ficou grávida, apareceu a gravidez, na minha casa você não fica. O pai dizendo isso, a própria mãe dizendo isso para a filha: você engravidou, tem que casar. Antigamente era assim, porque era desonra. Uma menina aparecer grávida dentro da casa, antigamente era o inferno já dentro de casa. Então os pais obrigavam as meninas a casar, as filhas a casarem e ou a ser expulsas de casa. E a menina, por causa do medo de não ser expulsa,
de casa, era obrigada a casar. E quando coisa e tal, depois de algum tempinho, ela descobre que esse homem aqui não é o homem ideal. E então começa, porque quando se está namorando, tudo é beleza. Depois de estarem juntos, os chifres começam a sair. Os bichos que estavam lá dentro, os fantasmas, todos começam a sair. O diabinho que estava lá dentro também sai. E começa a morder. O coral que estava lá dentro sai e começa a picar. Então nem tudo que brilha é ouro. A partir dali, essas uniões ilegítimas podem permitir que seja declarado nulo o seu casamento. Só que às vezes nós não sabemos. Há muitos casais que, se tivessem sabido, não teriam casado. E muitos dos que hoje vivem maritalmente, porque não podem casar mais pela igreja, é porque não sabem que o casamento deles ou delas poderia ser declarado nulo, e pode ser declarado nulo. É só questão de procurar a igreja, o tribunal eclesiástico, dizer: olha, eu me casei nessas condições, eu fui obrigado a casar, eu tinha medo, tinha vergonha, passei por essa situação, ou por outra situação, eu fui obrigado com um revólver aqui: olha, se tu não casar com a minha filha, eu elimino-te. E pronto, teve que casar. Então são coisas que a gente entende, mas que realmente, quando o casamento, o matrimônio é celebrado, válido e ratificadamente, bem vivido no amor, na tranquilidade, ele torna presente o amor de Deus. Ou seja, não existe uma forma melhor de viver o amor de Deus senão no sacramento do matrimônio. Mas quando Jesus diz: olha aí, não é assim desde o começo, mas por que a dureza do vosso coração? E mais, se for assim, então é melhor que o homem não se case. Jesus responde para eles, abrindo também 3 caminhos para o celibato ou a castidade. Vocês nem todos entendem essa linguagem. Existem pessoas que nasceram, que são incapazes por natureza, que não podem. Lembremos-nos de que quando Jesus fala isso, ele está abrindo o caminho daquelas pessoas que não podem ter filhos, que são estéreis. E lembremos-nos de que na cultura judaica, não ter filho é a pior desgraça. Então, se alguém se apercebe que ele não faz filho, não se vai casar, porque vai dar vergonha para ou a mulher ou o próprio homem. Então não se casa, fica assim, fica solteiro. São aquelas pessoas solteironas. E vocês sabem que existem pessoas solteironas, não existe? A outra dimensão que Jesus abre é daqueles homens que são castrados, daquelas mulheres que são laqueadas por causa da medicina para não terem filhos. São os homens que os obrigam. E mais, Jesus estava falando dos soldados, aquelas pessoas que trabalhavam para os príncipes, os reis. Esses homens eram castrados, não podiam casar porque era a segurança da corte, da rainha. Então não podia casar, tinha que ser castrado e ficar ali. Aqueles soldados que iam para a guerra, alguns eram castrados, não podiam ser, sobretudo a segurança do rei, não podiam casar. É um tipo. E outro tipo que Jesus estava destacando é justamente a vida do padre, das freiras, a vida religiosa, por causa do reino. Esses homens e essas mulheres não se casam. Lembremos-nos de que o celibato não é uma lei divina, é uma lei humana. Eles próprios se consagram para viver em plenitude a missão que o Senhor lhes confiou, que é de anunciar o Evangelho por todos os lugares. Mas tudo isso é justamente aquilo que nos leva a tornar presente o amor de Deus de uma forma visível. Ou seja, o amor de Deus pode ser vivido sobre essas multiplicidades de modalidades. Quer sejam como casados, tornar Deus presente, quer seja como um padre doando a sua vida, casando-se com a igreja para servir melhor a Deus nessa lógica. Mas, acima de tudo, graças a Deus. Então, voltando para a outra dimensão da oferenda do dízimo,
nessa relação que nos une de Deus, que passa, do amor de Deus que passa pelo irmão, está a dimensão da comunidade. Por que nós devemos oferecer a nossa oferenda do dízimo? Fazer a nossa oferenda do dízimo? Porque eu tenho a consciência de que pertenço a uma comunidade. E essa comunidade tem necessidades. Quais são as necessidades da minha comunidade? Dela, daqui a pouco essa hora vai acabar. Nós pagamos a energia elétrica aqui na nossa comunidade. Não pagamos? Nós, graças a Deus, a água não é da Casan. Temos a água lá do morro. Mas existem comunidades onde não há água. A água é da Casan. Nós temos que pagar todos os meses a água. Nós temos que limpar o nosso chão, aqui a nossa igreja. Nós temos que pintar, nós temos que zelar, nós temos que cuidar, temos que fazer tudo. As manutenções da nossa comunidade. Nós temos a sala de catequese que estamos fazendo ali. E digo mais, se nós, no mínimo, tivéssemos dado 1% da nossa oferenda do dízimo, as festas não seriam muito necessárias. Ou seja, seriam necessárias para viver a nossa fé e não visando o lucro, a procura de dinheiro, de arrecadação financeira para manter a igreja. Não era necessário, porque 1% do meu dízimo, o salário mínimo está 999, parece-me, quase R$1.000. 1% são R$9,99, ou seja, R$10. Se cada um dos dizimistas desse R$10, quantas famílias dizimistas nós temos aqui na nossa comunidade? 100 e poucas, né? Hã? 100 e poucas. 100 e poucas comunidades. Vamos supor 120. 120 famílias. Se cada um, vamos supor que cada um dê 1% de um salário mínimo. Quanto é que nós teríamos, matemáticos? 1.200. R$1. Ou R$10 cada um. 1.200. Quanto é que nós mandamos para a paróquia? Não. Aquela taxa do dízimo. Quanto é que vocês mandam para a paróquia? Para lá vai 961, pai. 961. Nem sempre chega, né? Como é, pai? Às vezes não chega. Não, mas sempre nós temos um jeitinho que vai certinho. Mas se cada um tivesse dado R$10 de um salário mínimo, nós teríamos todos os meses R$1.200. E desses R$1.200 teríamos tirado o X para isso. Não colocamos as salvas. Não colocamos outras coisas que aparecem, outras doações. E também não colocamos aqueles que têm um salário, 2 salários. Existem pessoas que têm 3 salários. Então aquela pessoa que tem 3 salários, se dá 1% do seu dízimo, significa que vai dar R$30. Aquele que tem 2 salários mínimos, significa que daria R$20. Não falamos em 10%. No final de cada mês, nós teríamos a nossa arrecadação da oferenda do dízimo, no mínimo 3.000. No mínimo. E desses 3.000 teríamos tirado 900 e pouco, mandar para lá, o resto ficaria aqui. Isso nessa dimensão de assistirmos bem a nossa igreja. Essa é a segunda razão do dízimo. A terceira razão do dízimo é a caridade. O que é a caridade? É assistir ao pobre. Aquelas pessoas que vêm bater a nossa porta. Por exemplo, vocês fizeram uma vez uma campanha de coleta de comida, né? Se lembram daquela vez ali? Acho que 1 ou 2 vezes que vocês fizeram. Temos muitos pais. Temos muitos, porque às vezes vem aqui, a gente recolhe nas casas. Isso. Mas vocês fazem aquela coleta ali, vocês trazem e tal, não sei o quê. Aquele alimento vai para onde? Vão levar para uma família, vão levar para o asilo, vão levar não sei o quê. Vamos supor que falte alguma coisa para completar. Esse dinheiro da oferenda do dízimo que vocês têm que enterrar para preencher o espaço. E vocês passam pelas casas recolhendo comida porque o dinheiro do dízimo não chega. Porque se tivesse chegado, não seria necessário. Então existem várias formas de a gente assistir os nossos irmãos e irmãs com o dinheiro da oferenda do dízimo. E a gente reclama, diz, o dinheiro vai para a matriz.
todo o dinheiro vai para a matriz. Mas o dinheiro não vai para a matriz por quê? Porque nós damos R$1, R$2, quando poderíamos dar R$10. E nós, para as coisas de Deus, a gente dá R$1, R$2. Mas para as coisas do mundo, a gente perde bastante dinheiro. Quer dizer, por mês a gente gasta, é capaz de gastar todo o salário mínimo, todo o salário nosso, para coisas que não prestam quase nada. Inclusive, há meninas e meninos que trabalham, nossos filhos e filhas, que em casa o pai e a mãe compram comida, pagam a luz, pagam a água, fazem tudo, e ele ou ela tem o seu salário, coloca no bolso, não ajuda nem sequer com alguma coisa para dentro de casa. Talvez aqui no Paraná não exista isso, mas em várias outras comunidades existem. E essas pessoas não são dizimistas. E digo mais, o dízimo não é familiar, o dízimo é individual. É eu e o meu Deus, a minha comunidade e o meu irmão que está lá precisando. Só que, infelizmente, a gente não consegue enxergar isso. Então, a primeira leitura, meus irmãos e minhas irmãs, irmãos e irmãs, ela está nos chamando a atenção para que olhemos para o amor de Deus para conosco. Deus tirou o povo de Israel, e esse povo de Israel hoje sou eu. Não sei como é que eu amanheci hoje, e eu não sei como é que cheguei até aqui hoje e agora. Eu sou um milagre de Deus. Eu devo louvar e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Então é sinal de mais um mês que eu vivi, é sinal de mais um mês que eu tenho o pão de cada dia. Desse pão eu tiro um pouco e digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre me assiste. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Espero que hoje, ao falar sobre a questão do dízimo, vocês não me interpretem mal. Não digam que o padre está pedindo dinheiro. O padre está simplesmente chamando a nossa consciência para que aprendamos a ser gratos a Deus. Porque dízimo significa isso, é gratidão. Devemos louvar e agradecer a Deus. Quem sabe, a partir de agora, você passa a dar um pouquinho mais no seu dízimo, porque você não vale só R$1, você não vale só R$2, e nem mesmo que seja, você não vale só R$10. Ainda que você dê a 10ª parte do seu salário, você não vale 10%, você vale muito mais para Deus do que aquilo que você está entregando. Você significa muito mais para Deus do que aquilo que você está dando, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, dele nós viemos, e quer queiramos, quer não, para Ele nós voltaremos, a não ser que nós tomemos outro rumo, o rumo do inferno. Mas mesmo que a gente vá para o inferno, ainda assim Deus continuará sendo o nosso Deus, o nosso Criador. Só que Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, mas nós estamos sofrendo lá no inferno porque nós escolhemos ir para lá. Então que cada um de nós escolha, corresponda a esse amor de Deus e tome o caminho certo para o reino dos céus. Amém? Amém. Vamos agora nos colocar de pé, vamos fazer a nossa oração, vamos pedir que o Senhor nos assista com a sua mão poderosa, para que não nos desviemos deste propósito que Ele escolhe para cada um de nós. Nosso Deus, vós assumistes conosco uma aliança indissolúvel, que tantas vezes se rompe, mesmo tantas vezes infiéis, com humildade e confiança, colocamos diante de vós, em nome de Jesus Cristo, nossas intenções e nossas necessidades. A cada uma das intenções respondamos:
Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Orientai, Senhor, a Igreja para que saiba sustentar a esperança do povo por meio da recordação dos vossos feitos na história, nós vos clamamos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai os casais para que saibam educar os filhos na fé, no amor e na prática da justiça, nós vos clamamos. Senhor, escutai a nossa prece. Conduzir as famílias para que vivam em paz e que sejam exemplo de unidade e solidariedade, nós vos clamamos. Senhor, escutai a nossa prece. Olhai pelos casais separados, para que sintam vossa presença misericordiosa junto a Ele, nós vos clamamos. Senhor, escutai a nossa prece. Abri as portas do paraíso aos nossos irmãos e irmãs que morreram na vossa amizade, nós vos clamamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias dizimistas, ofertamos nosso dízimo, retribuindo ao Senhor Deus tudo aquilo que Ele nos faz por nós. Nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa prece. O dízimo é o dever de gratidão para com Deus e acreditar que Deus ama a quem quer dar com alegria, nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa prece. Concluamos as nossas preces, rezando a oração da oferenda do dízimo. Diante do vosso altar, Senhor, apresentamos nossa oferenda. É nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, pois se temos é porque nos deste. Aceitai, Senhor, a nossa oferenda, como aceitais a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Dignai-vos, Senhor nosso Pai, acolher nossa oferenda e fazei de nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, hóstias vivas para vós. Amém. Sentados, participando do ofertório, ofertando o nosso dízimo, cantaremos o canto de número 100. Um novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda confiança ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos deste e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir a voz. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir a voz. Orar, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para nós o seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedeste à vossa igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao
Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. O mais justo e necessário é nosso dever estar no lugar, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu criastes, ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e o povo santo em vosso louvor, se deu os braços, na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram, por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, meu Pai, que o seu santo e fonte de toda a santidade. Santificai essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vossa memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, cujos nomes colocamos no começo da missa, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno nem de nada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Liturgia Eucarística. A Eucaristia é o milagre da presença e do amor de Deus. Ofereçamos aos casais que vivem na fé a experiência do matrimônio com as suas alegrias, esperanças e dificuldades. Cantamos. 295. Os irmãos se sentam à mesma mesa, sabem dialogar com toda a franqueza, são filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma amor, herdeiros do mesmo céu, Nascidos do mesmo amor, são filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor. Os irmãos residem no mesmo prédio, para não ter a paz, o amor é remédio. São filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor, são filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor. pelos prados E Campinas, verdejantes eu vou, é o Senhor que
de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Deus volva sobre vós o seu olhar e se compadeça de vós. E passando pela vossa vida, pela vossa casa, pela vossa família, console os corações abatidos e afligidos, enxugue as lágrimas dos vossos olhos, cure as feridas e os machucados, abençoe e santifique, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Abençoa, Senhor.